Boa tarde, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcel Pierezan. Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje, uma palestra sobre planejamento e projeto. É um privilégio para mim, me sinto muito grato por estar falando desse tema, né? Eu sou servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e trabalho na parte de auditoria de obras públicas. Eu queria agradecer aqui também, não posso deixar de agradecer, o convite que o IB, o Instituto Rui Barbosa, né, me fez. Aceitei com muita alegria. E então vamos iniciar aí a nossa primeira palestra dessa tarde, aí, depois do almoço, né, nessa cidade maravilhosa aí que é Fortaleza. Esse tema, hoje a gente vai falar de assuntos que são de conhecimento, né, embora planejamento e projeto nos leve às vezes não saber exatamente ao que se refere, mas a gente vai falar de temas comuns a todos, né? Quer queira na parte de saneamento, infraestrutura viária, mobilidade urbana, saneamento, né? Todo esse tema está relacionado à parte de planejamento e projeto da parte de obras públicas ou infraestrutura. Hoje, falar da parte de investimentos, né? A gente passa, o Brasil infelizmente passa por uma situação delicada. Hoje não se tem muita possibilidade, né? Os investimentos que são feitos na área de infraestrutura, infelizmente, estão aquém ainda dos níveis desejáveis. Então existe uma demanda da sociedade por investimentos, né? E por outro lado existe a obrigação do gestor público, né, de escolher a solução mais vantajosa. E como se proceder como responder esse binômio aí, né? É a demanda da sociedade e o administrador público tem que responder a selecionar a escolha mais vantajosa. Não é por outro meio, senão por meio de estudos, né, de um planejamento adequado, de estudos técnicos, de um projeto elaborado conforme as boas técnicas. E hoje, infelizmente, quando a gente fala de obras públicas, a gente está, eu brinco até, a gente carrega um karma, né? Porque falou em obras públicas é como se fosse associado a algo ruim. Infelizmente, nesse momento está, né? A questão de superfaturamento, né? Hoje temos a Lava Jato. E, infelizmente, obras que tanto necessitamos, elas são objeto de superfaturamento, de desvio de recursos públicos. Então, o tema obras públicas, projeto, planejamento, é sempre um tema muito árido, né? É um terreno árido. É muito delicado falar da questão de obras públicas. E por que a questão essa questão de infraestrutura e obras públicas ela é tão também delicada, além dessa questão de estar relacionada com desvio de recursos públicos, com superfaturamento? Porque uma obra pública, muitas vezes a gente, até mesmo, eu sou engenheiro, mas até para quem não é engenheiro, obra pública nos remete a uma edificação, né, uma construção civil. Mas a obra pública, ela pode ser, por exemplo, né, na área de energia, tem aproveitamento de energia eólica, aproveitamento de energia solar, hidrelétrica. O que eu quero dizer com isso? Que cada obra, ela tem uma particularidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, no conjunto habitacional, eu teria um certo projeto. Uma obra é algo particular. Então eu tenho somente um projeto que desenha aquela obra. Então é como se fosse algo feito para aquele caso. E isso também é algo que deixa, né, a questão da obra pública tão custosa, tão demorada, tão trabalhosa, porque ela depende de projetos feitos exclusivamente ou especificamente para aquele caso. Não tenho, eu posso até ter projetos padrões, né, que atendam, né, um determinado tipo de investimento, mas
de todo modo eu tenho que ter um ajuste para a questão do solo, para a questão do, do terreno. Então, uma obra pública pode ser uma obra de, né, construção de conjuntos habitacionais, como teve o PAC Minha Vida, né, Minha Casa Minha Vida, uma obra de pavimentação. Pode se tratar também de uma obra de saneamento e uma obra aqui, no caso, né, mobilidade urbana, metrô ou mesmo de aeroportos. E cada obra dessa aí ela vai ter um projeto específico, às vezes envolvendo mais de uma área, né? Então eu tenho obras muito complexas, como hidrelétricas, que envolvem conhecimento de diversas áreas. E obras mais simples, como edificações, casas, mas todas elas envolvem o quê? O desenvolvimento de uma solução, de um projeto exclusivo para aquela solução. E muitas vezes, eu gosto dessa imagem, porque muitas vezes nos vendem, né? Ou é vendida a ideia de uma obra bonita, que atenderia a demanda, né? Que ela traria benefício à sociedade, seria eficiente, né? Atenderia todos os anseios da sociedade. E muitas vezes apresenta-se um projeto e ele é vendido como este bolo aqui da imagem, né? Então, é bonito, né? Só que muitas vezes a gente se depara com a situação, né, que infelizmente chama aos olhos. Às vezes, muitas vezes a gente sabe, eu tenho certeza que é do conhecimento de vocês, vários casos de obras paralisadas, né? De obras inacabadas, obras que não atingiram a sua finalidade. E é uma brincadeira aqui, lógico, mas muitas vezes a ideia é vendida como aquele bolo bonito e na realidade a gente tem esse bolo, assim, não sai muito bem como planejado. Aqui é só um exemplo de algumas obras que a gente fez auditoria, então vocês imaginem nessa época, né, onde os investimentos, os recursos estão escassos. É aceitável o poder público investir recursos e não ter uma destinação disso? Então aqui é um exemplo de uma creche, esse outro exemplo que tem uma arquibancada seria um projeto de uma escola, né? Então esse é o pior tipo de situação que pode existir para quem? Para a sociedade, né? Para nós como todos, né? Porque são dinheiro de objeto de impostos, taxas, né? E é inaceitável hoje chegar numa situação dessa. E por que se chega muitas vezes nesses casos de obras paralisadas, né? Não tem outro elemento senão a questão do projeto básico. Eu diria assim, para vocês, até fazer um parênteses aqui. Existem dois pontos que dão muito problema na questão das obras. Uma seria a questão do projeto básico e outra parte da fiscalização. Essas são duas etapas críticas da execução de obras públicas. Essa é uma notícia que eu peguei, essa notícia é quando estava acontecendo a Copa, né? Então é do meio do ano, desse ano, e é incrível, né? Como é que a gente vai falar de planejamento num país onde obras da Copa de 2014 seguem inacabadas em 11 cidades-sedes? E essa notícia foi da época da Copa da Rússia. Quer dizer, será que existe planejamento? Será que existe esse projeto, né, básico, feito de acordo com as normas técnicas? É possível isso, né? E olha que essas obras não são obras pequenas, são obras de grande, né, de grande porte, médio grande porte. Todas as cidades têm grandes exemplos, né, de obras que ainda se arrastam aí há anos. E a conta disso, quem paga, né? E a questão da serventia, ela atingiu sua finalidade? Isso aqui é mais um... Tem muito gestor, eu acho, ou administrador, que está levando muito ao pé da letra esse ditado aqui, né? Que é, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Quer dizer, a coisa não é simples assim, né? É preciso o quê? É preciso estudos preliminares, estudos de viabilidade, é preciso investir na elaboração de um projeto de qualidade. Então, mais
um conselheiro que falava muito dessa frase aqui e eu me lembrei dela. Então, a obra ela não nasce, né? Ela tem que ser, né? Ela tem que ser dedicada, tem que ser desenvolvido esse projeto. E quais as consequências de um projeto básico mal elaborado, né? Quais são as principais consequências? Eu vou falar da minha experiência própria, né? Assim, lógico que isso também é embasado, né, em estudos, como por exemplo do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas de Pernambuco, outros tribunais, como o próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, né? Mas o que eu havia comentado agora há pouco. Então, normalmente a gente tem o que? Vocês imaginem agora, você tem um projeto de uma obra, né? Não precisa nem ser de grande porte, com falhas. A administração, infelizmente, ela não tem uma agilidade que nem a iniciativa privada tem. Então, imagina você precisando, né, o fiscal da obra precisa corrigir um problema no projeto, e esse projeto está com problema, e tem que fazer um termo aditivo, isso leva tempo e vira uma bola de neve. Por isso é importante investir na fase do projeto. Essas falhas, elas quase que invariavelmente vão redundar no quê? Em termos aditivos, né, na alterações contratuais, prorrogação de prazo. E, infelizmente, muitas das vezes elas vão culminar na paralisação. A questão que torna mais à vista assim, o problema do projeto é que assim, uma falha no projeto ela se materializa quando? Na obra. Então, enquanto está no projeto, no papel, eu não tenho o quê? A falha estaria no papel. Agora, quando vai para a execução, aí a falha, né, se materializa. E aí acontecem os aditivos, a paralisação, né? Todos aqueles problemas que também, tenho certeza, de conhecimento de todos nós. Né? É impacto no trânsito, na vizinhança, né? Transtornos, prejuízo, enfim. E a pior situação é aquela que eu havia comentado também, é você não ter a disponibilidade do bem. E aí é a pergunta que se faz hoje, diante desse cenário, que existem poucos recursos, né? A gente consegue investir muito pouco do nosso PIB, a gente precisa muito de infraestrutura. Não é aceitável, né, chegar em umas situações. Evidentemente, problemas acontecem e devem ser tratados. Mas o que temos vivenciado é que a grande realidade das obras estão sendo executadas com projetos de baixa qualidade, né, que, em muitos dos casos, terminam em paralisação da obra, quando não, né, pelo menos na celebração em termos aditivos. Deixa eu só tomar um gole d'água. Eu elenco aqui as principais falhas na questão do projeto básico. Eu tenho em mente que a primeira questão começa assim. Eu sei que a realidade depende da prefeitura, depende do município, depende se é órgão do Estado ou da União, mas muitos dos projetos são contratados, muitos, né? Principalmente projetos de maior porte. Então, o que a gente, como analista lá do tribunal, nas fiscalizações, a gente identifica? Primeiro, o projeto é o que a gente chama de serviço técnico profissional especializado. E né, um serviço técnico profissional especializado. Ele requer o quê? Uma técnica, ele tem uma valoração diferente, né, de um bem comum, de algo que você compre simplesmente pelo preço. E qual o problema que, na minha opinião, acontece muito? É que os projetos, a grande maioria, salvo raras exceções, são contratados como? Por menor preço. E aí? E o pior é que a lei de licitações ela vai falar assim que preferencialmente, no caso de serviços técnicos especializados, deveria ser adotado técnica e preço, né? Deveriam ser adotados outros mecanismos que trouxessem, né? Porque uma coisa é uma empresa que acabou, não tem pouca experiência, e uma empresa que tem bastante experiência naquela área é diferente. A técnica conta. E a administração pública está contratando projetos com base simplesmente no preço, né?
Evidentemente tem a qualificação técnica, mas a questão que fica, somente pela qualificação técnica é possível filtrar ou selecionar empresas inidôneas, capazes de executar bem um projeto? Eu acho que a prática já responde essa pergunta. Pelo que estamos vendo, não. Infelizmente não, porque muitos projetos têm problema, e a grande maioria. Tinha um levantamento, eu não passei aqui, o tempo é mais curto, mas a gente fez um levantamento, cerca de 40% das obras que paralisavam, o problema era no projeto básico, né? Esse problema das obras da Copa, que eu mostrei agora há pouco, também está relacionado com o projeto básico. Outra questão que a gente sempre aponta é a questão do recebimento. O recebimento do projeto. Uma prefeitura contrata um projeto, né? Vai haver algum técnico, né, habilitado para receber esse projeto. Como que se recebe esse projeto? Quais critérios são analisados? São analisados alguns critérios e, infelizmente, a gente vê que poucas entidades têm algum, que eu diria um checklist, né, alguma conferência para saber se esse projeto tem pelo menos um mínimo conteúdo, né, para ser classificado como um projeto básico ou um projeto executivo. Então se contrata um projeto e se recebe muitas das vezes sem analisar a qualidade daquele projeto. Eu até brinco, isso aí é o efeito gato por lebre, né? Você compra uma coisa, não olha e de repente, quando vai ver, né, parece a foto do bolo. Evidentemente, muitos vão falar assim, olha, mas a administração pública não vai ter tantos especialistas, né? Talvez em algumas áreas, e também não vai ser necessário revisar todos os itens do projeto, até porque daí seria quase que elaborar um novo. Mas tem que haver uma verificação mínima, pelo menos a questão de erros grosseiros, né, tem sido muito identificada. Eu não canso de encontrar casos em que não existe projeto, não sei se é de conhecimento de vocês, mas uma obra, por exemplo, uma edificação ou mesmo uma rodovia, ela tem que ter um estudo do subleito ou do solo, né? E muitas obras não têm nem esse estudo. E algumas, quando tem, ainda é insatisfatório. Então, de tão grave que os problemas acontecem na área de projetos. E isso vai redundar na questão da insuficiência dos elementos mínimos. Então eu não tenho o quê? Aqueles elementos mínimos que a lei de licitações fala. Quem aponta bastante essa questão dos elementos mínimos, não sei se vocês já conhecem, é o IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. É uma referência bem interessante, até para a conferência do teor, do elemento, do conteúdo mínimo de um projeto. Existe uma orientação técnica que aponta lá quais seriam esses elementos, pelo menos nos casos de obras de edificação, obras rodoviárias e pavimentação urbana. E a questão dos estudos preliminares inexistentes. Então, nessas obras de grande porte, muitas vezes não existe o quê? Sequer um estudo preliminar. Então se decide, né, vamos fazer essa obra, saiu o recurso, muitas vezes tem alguma correlação ou não, né, com questões de convênio. E outra questão que ocorre muito é a questão do sobrepreço. O sobrepreço, ele pode acontecer por qualidade ou por quantidade, né? Normalmente a gente identifica o quê? Que num projeto, a gente compara, tem um projeto e a planilha orçamentária, que é aquela planilha com os quantitativos. Acontece muitas vezes do projeto apontar uma quantidade e a planilha apontar uma outra, muitas vezes superior. E acontece uma outra situação muito interessante, pelo menos foi o que a gente identificou numa auditoria. Existia um projeto que as quantidades do projeto conferiam com a quantidade da planilha. Só que esse projeto ele era dimensionado de uma forma excessiva, onde se não necessitaria, por exemplo, no caso era fundações, existiam 600 metros de um tipo de fundação. Quando, na verdade, a gente foi identificar, solicitou o relatório de cravação, e aí era necessário somente cerca de 300, ou seja, metade. Então, e o pior disso tudo é que isso estava conforme ainda as normas, porque as normas, e eu vou tratar um ponto mais à frente, as normas brasileiras técnicas, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT, é uma entidade privada, e elas não
remetem, não englobam a alguma questão referente à economicidade. Então eu posso fazer um projeto, por exemplo, um exemplo. Se me atenderia uma sala, eu, com 4 pilares atenderia, né? Mas eu posso fazer um projeto com 10 pilares que atenda a norma, mas aquilo não é interessante para a administração. Por quê? A administração tem que buscar a economicidade. Só que a dificuldade é o quê? Que essa norma não traz no bojo dela uma orientação, alguma vinculação com a questão da economicidade. Entre os desafios principais com relação à parte de projeto, aqui eu vou fazer a meia-culpa dos tribunais de conta, pelo menos da minha opinião. O tribunal, eu como auditor do Tribunal de Contas, eu entendo que o tribunal também é responsável pela questão, né, da qualidade nos projetos. Por quê? Muitas das auditorias são focadas aonde? Na materialidade. Então, quanto mais, né, caro for, maior a probabilidade de chance de ter sido escolhida para uma auditoria. E o projeto, normalmente, se custa 1 a 5% do valor de uma obra. Então, ele é um item materialmente, né, ele não é significante perto do valor da obra. E o tribunal foca muito aonde? Na análise da obra. E por mais que tenha havido avanços ainda dos tribunais de conta na questão de análise de editais, que eu entendo como uma das melhores, né, os tribunais de contas avançaram muito, principalmente por questões da análise de edital. A obra, ela começa antes, começa lá no planejamento, começa com a contratação do projeto. Então, é importante o tribunal chegar antes. Chegar aonde? Chegar na análise do projeto. Mesmo, né? Ele é relevante, mas não materialmente, mas ele é muito importante, porque uma falha no projeto vai impactar toda a obra pública. Outra questão, que é um desafio que a gente identifica também nas entidades que a gente fiscaliza, é a questão da capacitação, orientação, produção de documentos que norteiem ou orientem quem? Os próprios técnicos das entidades. Tem que haver um roteiro para recebimento de projeto, para contratação, dizendo sobre o conteúdo mínimo de um projeto, quais seriam, né, os pontos, pelo menos o mínimo a mínima verificação que seria feita para tentar garantir a qualidade, né? E muitas entidades não existe isso, não tem esse código, não tem esse checklist, então é importante isso, é importante para o técnico. Porque o técnico que trabalha, né, às vezes um técnico que trabalha muito bem, ele é visto às vezes até como um empecilho, né? Pô, a pessoa sempre fica aprontando problema aqui, mas às vezes ele está seguindo exatamente o que prevê, né, a norma, o que prevê a lei, e isso estando codificado, estando ou, né, de forma de um decreto ou resolução, agiliza, facilita, né, e também legitima, né, o técnico a apontar ou não aquela falha. Essa é uma questão, outra questão interessante. Vem surgindo uma questão que eles chamam de certificação de projetos. De tamanho é o problema que se identifica com os projetos, hoje já se cogita, né, já se fala, na questão da certificação dos projetos. O que seria isso? Seria uma empresa, uma terceira, que, vamos dizer, garantiria que aquele projeto tenha um padrão mínimo. Então é algo interessante a se pensar. Isso porque a administração, com essa redução, com os nossos investimentos, né, o quadro de pessoal cada vez mais diminuto, então a gente precisa ter mais essa administração gerencial e precisa contar com o apoio, eventualmente, da questão da certificação dos projetos. E a questão que eu havia comentado já, as normas técnicas brasileiras, né, muitas vezes a ABNT é vista até como uma entidade, diria, santa, né, a ABNT apontou isso. Mas há que se ter cuidado, principalmente com relação à questão do quê? Da economicidade, né? Então, muitas vezes eu posso atender a norma, mas aquela solução ela ser antieconômica, ela ser muito mais cara do que uma outra solução. Então,
é preciso, eu acho que tanto o Tribunal de Contas e outras entidades precisam avançar nesse sentido. E aqui novas tecnologias. Hoje a gente fala muito em governo digital, governo eletrônico, né? São hoje serviços públicos são prestados de forma muito mais eficiente, né, quando, né, por meio de aplicativos, e o mesmo tem que acontecer com a questão da parte de obras públicas, né? Hoje, não tão hoje, né? Existe o BIM, que é o Building Information Modeling, né? Que é uma tecnologia que existe já há alguns anos, já acho que perto de 10 anos, que, se não me engano, em 2021, né, tem um decreto federal que torna obrigatório o uso desse BIM. E isso é uma tecnologia muito interessante, porque por meio dela você consegue conferir, você consegue comparar vários projetos, o estrutural, o elétrico, o hidrossanitário, você consegue ver a interferência de uma rodovia diretamente no relevo, você consegue fazer análise de cronograma, você consegue fazer inclusive análise de custos. Inclusive para a auditoria, inclusive para quem recebe esses projetos, seria, lógico, depois de uma capacitação, muito mais fácil essa análise, porque esse quantitativo viria automaticamente, né? Então, são pontos interessantes e novas tecnologias que não estão listadas aí, mas que com certeza podem auxiliar bastante tanto os gestores quanto as empresas privadas, né, na questão, né, da infraestrutura, que é muito importante. Pessoal, eu chego aqui ao fim dessa palestra, espero que eu tenha compartilhado, né, um pouco da minha experiência, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Quero agradecer pela presença e eu deixo aqui meu contato. Estou disposto aí, gosto muito de conversar, então sintam-se à vontade. Se quiserem conversar, podem mandar um e-mail. E a discussão técnica ela é muito importante, tá? Muito obrigado, boa tarde a todos.